Bom dia, alunos do segundo, tudo bem? Esse vídeo de hoje vai abordar um pouquinho do romantismo no Brasil, que foi uma pesquisa que vocês fizeram, né? E eu gostaria de fechar um pouco, né, a explicação sobre o romantismo, tá? Que foi um período muito importante, aconteceram muitos fatos históricos que influenciaram bastante as obras de arte, as obras literárias, né? A gente tem aí a primeira metade do século XIX, ou seja, de mais ou menos de 1800 a 1850, e nessa fase aí tá a independência do Brasil, tá aí nesse meio, né? Então, vamos pensar assim, o que foi importante no romantismo? O romantismo refere-se ao romance, e o romance enquanto gênero textual, enquanto um tipo de texto próprio desse período, tá? Até então a gente vai ter uma literatura mais focada em poesias, em dramaturgia, né? Que são peças de teatro, sempre houve. Essas peças de teatro, elas sempre estiveram presentes desde a época dos gregos romanos, né? E é um gênero que fazia muito sucesso na época, o teatro. E o romance, ele vai começar a aparecer como um gênero literário muito apreciado pelas mulheres na época, que estavam tendo um acesso, né, à escrita, à leitura, e também por o público de jovens estudantes, que vai se formando nesse período do romantismo. Então, o livro, né, ele começa a ser um objeto de consumo, um objeto de lazer. Antes de publicações mesmo de livros e tal, edições, né, impressas, a gente vai ter todos os autores fazendo a publicação dos seus capítulos dos romances nos jornais. Isso tinha o nome de folhetim. Então, o folhetim era muito acessível às pessoas, era mais barato e é como se fosse uma novela de atualmente, uma série, tá? Eu escrevo os meus capítulos, cada semana eu vou publicando um capítulo no jornal e as pessoas compravam para ler. Então, isso é um tipo de leitura muito diferente, que não existia até então. Ele vai começar a popularizar a questão do consumo do livro, a questão do consumo da leitura, né? E principalmente pelo público feminino, tá, gente? Então, o romance enquanto gênero textual foi muito importante. O romance e o teatro eram gêneros textuais muito divulgados nesse período romântico, que tem a ver com a prosa, tá? A poesia são os poemas, ok? A poesia sempre existiu. Hoje em dia ela é um pouco menos, vamos dizer assim, trabalhada, né? Mas na época do romantismo ainda era muito escrita, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma divisão, prosa e poesia, tá? Vou começar pela poesia, que eu acho que vocês conseguiram compreender bastante. Aqui no Brasil, a gente tem 3 gerações de poesia, tá? A primeira geração é uma geração ligada ao nacionalismo, é a geração nacionalista ou indianista, né? Chamado assim, poemas que tem a ver com a população indígena, com a nossa natureza, com as belezas naturais da nossa terra, a fauna, a flora. São poetas que exaltam a pátria, né? A terra materna, o Brasil enquanto local de origem, o seu berço de nascimento, né? Então, os poetas, eles têm muito da primeira geração, eles vão focar nesse tema, tá? Poesias desse tema. E são poesias um pouco idealizadas, né? Não é um nacionalismo, igual a gente vai ver mais pra frente no modernismo, tá? É uma literatura mais idealizada. O índio, né, retratado nos poemas e mesmo na prosa, é um índio, um modelo europeu, e não é o nosso índio verdadeiro, mas foi a primeira tentativa, né, que a literatura fez de inserir elementos nacionais, elementos brasileiros na obra de arte.
foi idealizado, não é algo real, mas fez muito sucesso na época, tá? Depois a gente vai ter a segunda geração. A segunda geração já é o oposto completo da primeira. É uma geração de poetas pessimistas, é uma geração de poetas ligados à morte, ao amor platônico, à idealização desse amor, e a partir do momento que ele pode se concretizar, ele meio que perde o interesse, né? É uma geração que está ligada ao noturno, a questão da vida boêmia, aos bares, ao álcool, bebidas, mulheres, noitadas, né? É a tal da geração mal do século, ou também chamada ultrarromantismo, ou geração byroniana, que tem a ver com Lord Byron, que foi um poeta inglês que inspirou muito, né, os nossos românticos. As poesias eram soturnas, tinha elementos fantásticos, e essa segunda geração também se fez presente na prosa, em relação aos contos fantásticos e em relação a uma obra muito importante que eu acho que vocês já ouviram falar, que foi Noite na Taverna, tá? Do Álvares de Azevedo. Esse autor, ele vai fazer colocações, né, nesses contos, são vários contos, e ele vai abordar temas que causavam meio que, assim, era um bafafá na época, né? Porque falava de relações com cadáveres, com morte, suicídio, bebida, uso de drogas, então não era uma coisa muito feliz, tá? Então era bem oposto mesmo da primeira geração. E a terceira geração, pessoal, é uma geração ligada à luta pela abolição da escravatura, tá? Essa abolição da escravatura só vai acontecer em 1888, no próximo período literário, que vai ser o realismo, naturalismo, tá? Então, os poetas condoreiros, que é a terceira geração, chama condoreira, é uma geração ligada a essa luta pela liberdade, luta pela abolição da escravatura e luta pela mudança do sistema político da nossa terra, né, do nosso país. A gente teve a independência do Brasil, porém manteve-se a monarquia. E esses autores, né, esses condoreiros, eles lutam pelo sistema republicano. Então eles queriam eleições, um representante, um presidente que fosse representante mais ou menos do povo, né, através do voto. Enfim, é uma geração, então, que está ligada a uma luta mais social, tá? E por que condoreira? Porque vem de condor, uma espécie de águia que voa muito alto, então ela é símbolo da liberdade, símbolo da pessoa que tem uma visão livre, né, da sociedade. Lá do alto, ela enxerga tudo ao redor. Então, é a máxima, assim, da liberdade mesmo. O voo da águia, um voo alto, livre, né, certeiro, tá? Essas são as três gerações da poesia. Em relação à prosa, então aí a gente vai ter um tipo de romance, tá? Quais são os tipos de romance escritos na época? Então, essa prosa vai ser dividida em tipos de romance. Então, a gente vai ter basicamente o romance urbano, que é o romance cuja história, né, cuja narrativa, ela se passa na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né, a dita corte, e foca uma classe média alta, tá, a burguesia da época. Os problemas que ela tem, as questões do casamento arranjado, as questões do amor que não pode ser consumado, tá? Então, o enfoque vai ser esse, o romance urbano. Depois a gente tem o romance regionalista, que é um romance que se passa fora do eixo Rio de Janeiro, tá? Se passa mais no interior. Então, é um romance ligado às tradições mais, assim, simples, mais caipiras, vamos dizer, tá? Mais voltado, assim, ao campo. Porém,
as histórias, né, seguem a mesma linha, tá? Amores impossíveis, casamentos arranjados, enfim. Por que esses temas, né, gente? Porque isso tinha a ver com a burguesia, que era a classe social que ascendeu, né? Que teve uma expressividade maior. Então a gente não tem mais uma sociedade formada só de pessoas ricas e sangue azul. A gente tem o burguês que, através da atividade comercial, por séculos e séculos, foi enriquecendo e foi chegando mais ou menos ao poder político, tá? Então, os temas que faziam parte dessa população foram transpostas para a literatura, tá, gente? Então, os tipos de romance são esses dois. E a gente vai ter o romance indianista, tá? Esse romance indianista, ele tem a ver com a primeira geração poética. Ele vai estar voltado, basicamente, na figura do povo indígena, do índio ou da Índia. Só que de uma maneira, como eu já tinha falado para vocês, muito idealizada. Então, não é o índio da tribo verdadeiro. Ele tem características que agradam ao homem europeu, ao homem branco, tá? Então, por isso que existem críticas a respeito desse tipo de prosa, né? Mas foi muito importante para a época. Então, a gente lê pensando sempre na sociedade da época, tá? Desse romance indianista, a gente tem basicamente José de Alencar. Ele vai escrever todos os tipos de romance, mas o indianista fez muito sucesso com a Iracema, o Guarani, o Birajara, tá? São romances que tratam, que tem a figura central, a relação do indígena com o homem branco, certo, gente? Então, essas são as prosas. E eu vi algumas colocações de prosa histórica, né? Romance histórico. O romance histórico está mais ligado à literatura portuguesa, não tanto à literatura brasileira, tá? Basicamente, então, o romance brasileiro, poesia, 3 gerações. Primeira geração nacionalista, segunda geração ultrarromantismo e terceira geração a condoreira. E a prosa são os tipos de romance escritos, né, na época. Romance urbano, romance regionalista e romance indianista, tá certo? Lembrando então o surgimento a grande estrela da época do romantismo é exatamente o surgimento do romance, tá? Que coloca a narrativa, a história da população dentro da obra de arte. Isso foi o grande, assim, diferencial da época do romantismo, ok? Então, fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. E espero que vocês tenham entendido, principalmente, essa questão da prosa, tá? Que é muito importante para que a gente entenda o desenvolvimento da literatura no Brasil, tá ok? Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela presença.